Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa noite, né? E que possamos, mais uma vez, unidos, aprendermos um pouco mais, entendermos um pouco mais essa doutrina que nos ampara, nos acolhe, nos fortalece frente ao percurso da nossa caminhada, né? Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que acredito que talvez alguns de vocês já tenha sido indagado sobre a pergunta que é feita a vários de nós espíritas. Quando uma pessoa que não conhece a doutrina dos espíritos nos conhece e vem então, por curiosidade, né, ou necessidade, querer saber: espiritismo, o que é? Espiritismo é religião? E é sobre exatamente essa perguntinha: espiritismo é religião? Que nós vamos conversar essa noite. O embasamento, além, é claro, das nossas obras básicas, né, vem desse livro, Revolução Espírita, que é de Paulo Henrique de Figueiredo, na questão 355. Por que declaramos o Espiritismo não é uma religião? E, de acordo, então, com Kardec, né, Paulo Henrique, né, o autor desse livro, ele faz uma grande pesquisa sobre todas o desenvolvimento do espiritismo junto ao magnetismo. É um espírita muito estudioso da nossa doutrina, e ele então nos traz, né, ele faz uma compilação de vários livros, né, e também das revistas espíritas, de escritos, né, que tenham sobre o espiritismo. E nessa pergunta, propriamente, ele nos coloca, então, ditos, né, que Kardec fez numa reunião que teve junto à Sociedade Espírita Parisiense, na época de 1860, mais ou menos, né? E ele então diz o seguinte: espiritismo impelido... Não, desculpa. Oh, meu Deus. Pediram a Kardec uma orientação para a formação dos grupos de pesquisa e estudo em sua cidade. O professor escreveu uma carta dando diversas instruções e alertando que inúmeros adversários combatem o espiritismo, impelindo os espíritas a se afastarem do verdadeiro objetivo da doutrina, que é o moral. Então, Kardec começa a nos chamar a atenção que, acima de qualquer coisa, o que o espiritismo vem nos pedir, vem nos informar, vem nos dar exemplos e vem nos, entre aspas, cobrar, são as nossas atitudes morais. Muito diferente do que a gente pode ouvir em algumas religiões, né? Porém, nada tão absurdo ou tão diferente do que o Cristo nos ensinou quando nos trouxe, né, e nos colocou o amar ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Honrar pai e mãe, né? Honrar ao próximo, não roubar,
não matar, não cobiçar as coisas alheias. O que é isso, meus irmãos? É ter um moral elevado, né? É sermos moralmente fiéis às leis. Leis essas não exclusivamente dos homens, mas leis principalmente de Deus. As leis naturais do universo, aquelas em que nós verdadeiramente prestamos conta no tribunal de nossos próprios pensamentos, de nossa própria consciência. E aí, Kardec continua e diz assim: pois quando os homens forem melhores, as reformas sociais verdadeiramente úteis lhes serão a consequência muito natural. Trabalhando para o progresso moral, essa ação é o mais sólido fundamento de todo o aperfeiçoamento, e deixais a Deus o cuidado de fazer as coisas chegarem a seu tempo. Vejam, quer dizer, quanto mais nós aprendermos e evoluirmos, então, moralmente, mais a justiça que tanto nós procuramos, que nada mais é do que a igualdade de todos nós, né? Como filhos de um mesmo Pai, acontecerá no momento em que Deus achar providencial para cada um de nós. Por quê? Porque a partir do momento que eu não quero ganhar vantagem sobre ninguém, e que eu quero ter tanto quanto eu posso ver o meu irmão também ter, partilhar com ele as mesmas vitórias, o mesmo conforto, a mesma alegria, a mesma felicidade em estar vivo, o planeta muda completamente, né? E nós estamos, meus irmãos, num momento em que precisamos parar para pensar nas nossas atitudes e pensamentos. A irmã hoje, na leitura, nos falou justamente sobre isso. Uma coisa é saber, outra coisa é fazer. E nós estamos no momento em que precisamos fazer. Respeitar o próximo como nós precisamos ser respeitados. Ver que todos nós somos iguais, independente de país, independente de continente, independente de cor, de raça, de palavra, né? Nós somos todos iguais. E a Covid, usando a atualidade, ela veio nos mostrar isso. Ricos, pobres, brancos, negros, amarelos, ingleses, brasileiros, primeiro mundo, mundos mais simples, né? Os países, no caso, considerados os mais pobres, os mais ricos, todos. O planeta inteiro teve que vestir a máscara. Talvez a máscara da vergonha por nós ainda não termos aprendido que somos todos iguais, que somos todos irmãos e que devemos desejar ao outro tudo que desejamos a nós mesmos: a tranquilidade, a paz, o lar seguro,
a comida na mesa, igual, para todos, não para alguns. Mas isso só acontecerá o dia que a grande maioria desse planeta transformar o seu pensamento egoísta, presunçoso, orgulhoso, né? E que comece realmente a olhar o próximo como olha a si mesmo. Mas, voltando na questão se somos ou não somos uma religião, Kardec diz assim, na Revista Espírita, número de 62, na página 26. O Espiritismo é uma doutrina moral que fortalece os sentimentos religiosos em geral e se aplica a todas as religiões. Ele é de todas e não é de nenhuma em particular. É por isso que não diz a ninguém para mudá-la. Deixa cada um livre para adorar a Deus à sua maneira e observar as práticas que a sua consciência lhe dita, tendo Deus mais em conta a intenção do que o fato. E depois, cada um nos templos de vosso culto e provai com isso que o taxam de impiedade ou de calúnia. Quer dizer, muitas pessoas, às vezes, né, taxavam o Espiritismo como algo calunioso, né? Algo, como disse aqui, sem piedade para com o próximo. E não é nada disso, né? O que nós somos, nós recebemos a todos e não queremos e não devemos querer. Nós que seguimos, né, ou nos esforçamos para seguir os aprendizados do Espiritismo, querer que os outros mudem, ou que as religiões mudem. O que nós temos apenas é que receber aqueles que vêm a nós necessitando de um auxílio, de um aprendizado moral, e sermos exemplo, ou pelo menos tentarmos ser o melhor possível exemplo dessa atitude moral. Foi isso que fez Jesus. Por isso, nós também somos chamados cristãos, porque nós seguimos o que o Mestre Jesus, nosso irmão maior, nos ensinou. E Jesus, quando chegou aqui, ele não quis mudar as leis, como ele mesmo disse aos sacerdotes, né? Ele apenas veio mostrar o quanto a moralidade era importante, o amor verdadeiro ao próximo, ajudar ao outro como a si mesmo, sem precisar de propinas, de ganhos financeiros, ou de dogmas, ou de construções belíssimas, para que pudesse pregar o que o nosso Pai, Deus Criador, energia, inteligência máxima do universo, nos pede: a igualdade. Apenas isso. A igualdade no respeito. A questão de ideologias, de pensamentos, cada um pode ter o seu. A maneira como se glorifica ao Pai, a energia criadora, a Deus, vai de cada um. Porém, a atitude moral frente à vida é que tem que ser transformadora, é que deve ser igual para todos, independente da religião, da sua forma de expressão. E ele continua dizendo assim: o Espiritismo é uma religião?
responde Kardec. Os espíritas dizem: não, o espiritismo não é uma religião, não pretende ser uma religião. Ele tem consequências morais, é verdade, no sentido do cristianismo, mas não tem nenhum culto, nem templos, nem ministros. Cada um pode fazer uma religião de suas opiniões, mas daí a constituição de uma nova igreja à distância. Portanto, o espiritismo não é uma religião. Essa foi uma das explicações. Numa mensagem recebida em abril de 1860, em Marsella, sobre o futuro do espiritismo, o espírito afirma que o espiritismo restaurará a religião do Cristo, que se tornou, nas mãos de sacerdotes, objeto de comércio e de tráfico vil. E assim o fazendo, instruirá a religião natural, a que parte do coração e vai diretamente a Deus. E aí, mais tarde, mais tarde aqui no livro, mas Kardec, nessa mesma reunião, ele vai sendo questionado sobre as questões, e aí, novamente, lhe é feita a pergunta: se assim é, dir-se-á, o espiritismo é, pois, uma religião? Porque Kardec diz que sim, e na maioria das vezes diz que não. Pois bem, sim, responde ele, sem dúvida, senhores, no sentido filosófico, o espiritismo é uma religião. Porque a doutrina que fundamenta os laços da fraternidade e da comunhão de pensamentos, não sobre uma simples convenção, mas sobre as bases mais sólidas, as próprias leis da natureza. Dizem, espiritismo é uma religião. E aí então, Kardec esclarece: pela razão de que não há senão uma palavra para expressar duas ideias diferentes, e que, na opinião geral, a palavra religião é inseparável da de culto, espiritismo não é religião. Que ela desperta exclusivamente uma ideia de forma e que o espiritismo não a tem. Mas, se o espiritismo se dissesse religião, o público não veria nele senão uma nova edição, uma variante querendo-se dos princípios absolutos em matéria de fé. Uma casta sacerdotal com o cortejo de hierarquias, de cerimônias e de privilégios. Não o separaria das ideias de misticismo e dos abusos contra os quais a opinião frequentemente é levantada. Quer dizer, quando ele nos separa da religião, ele quer nos separar de todos esses argumentos em que a maioria das religiões se fundamenta. Em hierarquia, em bens materiais, em cultos, em dogmas, dos quais nós não temos. Porém, ele nos coloca que religião também significa, ela é uma palavra que infelizmente ela leva a dois conceitos. E religião, ela significa também religar. E nessa, nós estamos sempre nos religando ao plano espiritual, a Deus, a criação, a inteligência suprema que vem através dos seus enviados nos trazer o conhecimento de como conduzirmos a nossa elevação moral. Então,
Somos uma religião? Somos, no sentido filosófico, de seguir os ensinamentos, a filosofia de Jesus, nosso mestre, nosso governador, nosso irmão maior. Mas não somos a religião em que os homens criam cultos, conceitos, dogmas, hierarquias. A isso nós não nos igualamos àquelas que são, no nosso plano, chamadas religiões. Comparada a essas, nós então somos uma filosofia, uma ciência de vida. E é importante que nós tenhamos esse conhecimento e essa segurança para também nos moldarmos, no sentido de não exigirmos do outro que ele siga os nossos passos, mas que ele receba de nós o abraço, a nossa conduta, né? A nossa esperança de melhoria do nosso planeta, o nosso amor em ação através da caridade, que é feita para todos, que é feita a alguém, mas sem olhar a quem. Né? Como Francisco de Assis também nos ensinou. Então, aqui, no nosso meio, nós vamos sempre receber qualquer religião. E também nos diferenciamos, porque não somos um culto oculto, não somos uma fraternidade fechada ou escondida, ou secreta. Não, nós apenas somos. Nos reunimos aonde nos for possível, embaixo de um teto ou embaixo de uma árvore, podemos conversar, podemos ler os nossos livros, as nossas obras básicas que nos dão todo o conhecimento, todo o amparo, para que possamos ter o norte a seguir em nossa caminhada. Não temos hierarquia em funções, né? Temos uma organização, sim, necessária para a união, né, de várias pessoas, num fim em comum, mas por mera formalidade, necessidade que às vezes se faz quando se unem muitas pessoas, mas não colocamos ninguém, ou não devemos colocar ninguém acima de ninguém. Podemos elogiar, né? Podemos respeitar aqueles a que nós acreditamos conhecerem, entenderem mais do que nós, estarem aparentemente, através de suas atitudes e condutas, mais elevados do que nós nesse aperfeiçoamento moral, mas ainda assim, sem deixarmos nos sentir iguais. Nós temos uma família, nós somos uma família. E nesse aspecto, a minha mãe, quando criou as 4 filhas, ela sempre dizia assim: são 4. Uma nasceu primeiro, outra depois, outra depois, outra depois. São todas minhas filhas. Por isso, nenhuma, nem a outra terá mais privilégio ou mais obrigações do que as outras. Cada uma a seu tempo, a sua idade, ao seu conhecimento, mas todas são irmãs. E é isso
que Jesus nos propôs quando disse: olhai uns aos outros. Quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Porque nós somos todos irmãos. Somos todos iguais. Mesmo que alguns de nós estejam mais elevados e outros menos, mais amadurecidos e outros menos amadurecidos, devemos ter todos os mesmos direitos e defeitos, direitos e obrigações, né? Mediante a possibilidade de cada um. A quem muito for dado, muito será cobrado. Quer dizer, a quem já mais se elevou, quanto mais consciência tem, mais obrigação tem. Para o nosso plano, a gente diria, o mais velho que mais aprendeu deve ter mais obrigações do que o mais moço que ainda está iniciando o seu aprendizado e conhecimento. E assim é, não só no nosso plano físico, mas na nossa vida eterna. Todos nós teremos o nosso tempo, o nosso momento de aperfeiçoamento. Mas isso não significa que alguém é mais ou menos do que nós. A única diferença está no momento em que cada um de nós está vivendo. E o Espiritismo tem por obrigação seguir esse exemplo. Respeitar a todos e não diferenciar ninguém. Não no sentido hierárquico, no sentido de esse ser melhor ou pior. Não. Alguns estão num momento mais elevado do que outros, mas nenhum de nós é melhor do que o outro, porque somos todos filhos do mesmo Pai. Que assim seja, que a nossa visão cada vez mais se amplifique para olhar o outro como igual, como irmão, para ouvir o outro com respeito e para falar ao outro com amor. Que Deus, Pai de bondade, nos oriente através da espiritualidade bondosa e amiga e nos ampare a cada dia, a cada jornada. Muito obrigado pela oportunidade de estar mais uma vez com todos vocês e até um novo encontro. Que assim seja.